Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós iremos ler, comentar e fazer um exercício sobre um tipo de texto instrucional chamado artigo especializado. Então eu peço por favor que vocês peguem a nota de aula número 110, porque esse conteúdo não se encontra no Linguagens, e a nota de aula está na nossa nova sequência didática, que é a ASD11, ok? O texto instrucional, ele inaugura essa nossa nova sequência didática de número 11. Então peguem aí para vocês acompanharem. Antes de nós começarmos, eu queria retomar a aula passada, né? Então, na aula 109, nós vimos um texto que também é um artigo especializado, né? Chamado 7 dicas para aliviar o estresse. E nesse texto, nós vimos as características de um texto instrucional, né? Quais seriam essas características? A finalidade do texto instrucional, né, ele tem caráter informativo e ele visa a dar orientações para o leitor a como fazer alguma coisa ou como executar uma determinada tarefa, ok? E nós temos também textos instrucionais que dão dicas, né, para como você deve se comportar diante de uma determinada situação. Então essa seria a finalidade. Vimos os verbos no imperativo, que eles são uma característica muito presente no texto instrucional, né? São os verbos que representam essas orientações, representam essas dicas. De certa forma, eles mandam, entre aspas, o leitor fazer o que está escrito no texto. Bem, temos também termos técnicos. Nós vimos que principalmente este tipo de texto instrucional chamado artigo especializado, ele está relacionado a várias áreas do conhecimento, né? Você tem medicina, você tem ciências, você tem alimentação, enfim. Então é comum nós encontrarmos nos textos instrucionais de um modo geral, mas em especial no artigo especializado, termos técnicos ligados diretamente à área do conhecimento da qual ele está tratando, ok? Bem, vimos também as funções de linguagem. As funções de linguagem é a forma como a linguagem é tratada de acordo com a intenção do autor do texto, o que ele quer passar. Então nós vimos que tem a função referencial, que é justamente essa questão informativa do texto, né? O texto instrucional, ele tem um caráter informativo, ele quer informar alguma coisa. E a função que representa essa característica da informação chama-se função referencial. O texto ele é todo voltado para o leitor, né? Tanto que os verbos no imperativo eles fazem essa tarefa de se referirem ao leitor, né? Mandando ou sugerindo que o leitor faça alguma coisa. Essa função ela é chamada de função apelativa, ok? Ela apela para o leitor fazer alguma coisa. E temos também a função metalinguística. A metalinguística é quando você usa palavras ou usa outros recursos, desenhos, para explicar alguma coisa dentro do texto. Então, por exemplo, uma legenda de um mapa, ele explica todos aqueles sinais, aqueles símbolos que tem no mapa. Um glossário, por exemplo, ele dá o significado de palavras que estão no texto e que possivelmente o leitor possa não vir conhecer. Então o glossário, a legenda dos mapas, algum gráfico, né? Nesse tempo de Covid a gente viu muitas reportagens em que eles usavam o gráfico de desenvolvimento da doença, né? Então tudo isso faz parte de uma função chamada metalinguística, porque o objetivo desses recursos é exatamente explicar coisas, símbolos, palavras dentro do texto, ok?
Bem, então eu vou ler este artigo especializado com vocês, depois eu vou dar um tempo para vocês resolverem o exercício e em seguida nós o corrigimos, certo? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Dicas para uma alimentação saudável. A alimentação saudável deve acompanhar todas as fases da vida de uma pessoa. Uma dieta saudável deve ser, indiscutivelmente, rica em frutas, verduras, grãos, cereais e peixes, além de ter o azeite de oliva como principal fonte de gordura. Nós vimos no texto passado, lá naquele que orientava as pessoas como aliviar o estresse, de que a alimentação é muito importante, né? E alguns itens daquele texto estão nesses, como as verduras, os grãos, o peixe, né? Então, vocês veem que há uma certa conexão entre esses dois textos. Os povos do Mediterrâneo vivem mais e correm menos risco de desenvolver tumores, e um dos principais motivos dessa façanha é o azeite de oliva. Diante dessa realidade, é recomendável adaptar ao menu nacional os princípios dessa alimentação. Então, nesse parágrafo aqui, o autor diz da importância do azeite de oliva, né, inclusive na prevenção de tumores. O azeite de oliva tem uma gordura benéfica para o organismo. Pesquisas comprovam que esse óleo aumenta as taxas do colesterol bom e diminui os níveis do colesterol ruim. Isso ocorre não apenas porque ele está repleto de gordura saudável, mas também por possuir substâncias com poder antioxidante, ou seja, o azeite de oliva ele ajuda a controlar o colesterol. O colesterol é o nível de gordura que o seu sangue tem, que pode vir a entupir as suas artérias, né? Então o azeite de oliva ele dá uma controlada nisso. E além disso ele tem essas substâncias chamadas de oxidante, que elas são substâncias que previnem o envelhecimento da pessoa. É importante praticar hábitos saudáveis desde criança. Aliar uma alimentação saudável com atividades físicas é o segredo para conquistar e manter sua qualidade. Então nós vemos aí outro ponto que estava no texto do estresse, que seria as atividades físicas, né? Fique atento a algumas dicas sobre alimentação saudável. Monte o seu prato com alimentos de cores fortes e variadas. A intensidade e a variação das cores estimulam o apetite. Mantenha o consumo adequado de alimentos, fontes de cálcio como leite, derivados, folhas verdes escuras, sardinha e semente de gergelim, para manter a saúde dos ossos e evitar evitar fraturas. Aumente o consumo de alimentos fontes de proteínas, como peixes, ovos, frango e leguminosas. Não esqueça os alimentos relacionados à saúde do cérebro, como os antioxidantes, encontrados em frutas, verduras e legumes, peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão e atum, e as oleaginosas, principalmente a castanha do Pará. Isso ajuda, né, nas conexões das células do seu cérebro. No caso das crianças, é fundamental que toda a família dê o exemplo e mantenha hábitos alimentares adequados. Não force a criança a comer, né? Apresente alimentos novos, um de cada vez, incentivando a aprovação de novos sabores. Então a criança tem que conhecer outros sabores, né? Não só aqueles que ela está acostumada a comer. Permita que a criança coma com adultos, isso favorece a sociabilização ou socialização. Então é importante que a criança tenha a companhia dos adultos para ela se socializar à mesa. Restringe os alimentos industrializados. Alimento industrializado muito pouco, enlatados, conservas, ok? Dê preferência a sucos naturais e frutas. Estabeleça horários sempre. Então a hora de comer tem que ter um horário para a hora de comer, para a hora de lanchar, para a hora de jantar. Diminua o consumo de líquidos durante as refeições, não é bom porque isso prejudica a sua digestão quando você ingere muito líquido durante as refeições. E nunca substitua uma refeição principal por um lanche. Glossário. Antioxidante é uma substância que inibe os efeitos da oxidação, ou seja, do envelhecimento das células. Colesterol é um tipo de lipídio produzido pelas células, ou seja, gordura, né, que acaba entupindo as suas artérias.
Sociabilização, o mesmo que socialização. Tumor em medicina designa o crescimento mórbido de tecido. Com base no texto lido, responda as questões a seguir. Então eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês responderem a este exercício e depois nós o corrigimos, ok? Podem começar.
Ok, vamos lá, pessoal, corrigir. Eu lembro que se alguém não conseguiu terminar, as notas de aula com o exercício e com a correção estão disponíveis na SD11 no AVA, tá bom? Vocês podem pegar lá depois e fazer com mais calma e corrigir também. Então vamos à correção. Questão número 1. Por ser um texto instrucional, qual a finalidade do texto Dicas para uma Alimentação Saudável? A finalidade do texto lido é orientar ou dar dicas, como o próprio título diz, né? As pessoas sobre como ter uma alimentação saudável. Então é isso que esse texto faz, né? Ele orienta como você deve se alimentar de maneira saudável. 2. De acordo com o texto, qual é o segredo para a conquista e a manutenção da qualidade de vida? O segredo para se conquistar e manter a qualidade de vida é aliar alimentação saudável a atividades físicas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a importância que tem você fazer exercícios e você se alimentar bem. Segundo este texto e o texto da aula anterior, a alimentação, ela, além de manter você em boa forma, de manter a sua saúde boa, ela ainda ajuda também ao alívio do estresse, assim como as atividades físicas, né? Elas ajudam a você a melhorar o seu corpo, a você ter mais disposição e ajudam também a evitar o estresse. Então, essa dupla aí, alimentação saudável e atividade física, é muito importante para a saúde do ser humano de uma forma geral. 3. Em que pessoa e modo verbal estão conjugados os verbos que aparecem nas frases das dicas do texto? Então nós vemos lá, né, que há várias frases e essas frases são iniciadas por verbos. Os verbos das frases das dicas estão conjugados na terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, né? Então é como se o texto dissesse para você fazer alguma coisa, né? 4. Por ser um texto relacionado a determinada área do conhecimento, percebe-se a presença de alguns termos técnicos. Transcreva do texto 3 desses termos. Então, este texto, assim como o texto das dicas para aliviar o estresse, eles são termos técnicos, né? Eles estão ligados a uma área do conhecimento, que pode ser a medicina, pode ser a nutrição, pode ser a gerontologia, que trata de assuntos relacionados a pessoas idosas, né? Então, é normal que se encontre termos técnicos neles, né? E exemplos de termos técnicos que nós encontramos nesse texto aí das dicas da alimentação são antioxidante, né, que é essa substância que previne o envelhecimento da célula, né, do corpo, colesterol, que é um tipo de gordura, né, que pode ser boa ou ruim. A ruim, geralmente, ela causa entupimento das artérias, a boa não. E a sociabilização, que a gente viu essa questão das crianças fazerem as refeições com os adultos, né, ajuda aí a elas interagirem com outras pessoas, né, na hora da refeição. E tantos outros termos que se encontram aí, vocês podem ver até no glossário. 5. As funções de linguagem estão relacionadas ao uso da linguagem em um texto e às intenções de quem o escreve. Informe as funções de linguagem características de um texto instrucional e exemplifique-as com informações do texto lido. Então, como eu disse, as funções de linguagem é como o autor do texto usou a linguagem, né? Qual foi a intenção que ele teve ao escrever aquele texto, né? Bem, e os textos instrucionais, eles têm funções de linguagem características, né? São características desse gênero textual, né? Desse tipo textual. Então, as funções de linguagem características de um texto instrucional são a referencial. Essa função referencial está ligada à finalidade do texto, que é a finalidade de informar, de trazer uma informação. Os textos instrucionais, eles são
informativos, né? A apelativa, que é justamente essa questão do texto conversar com o leitor, do texto se referir ao leitor, né? Como se estivesse dialogando com ele. Um exemplo são os verbos no imperativo. O uso dos verbos no imperativo dá essa intenção de que o texto está falando com o leitor, né? Um desses exemplos, por exemplo, é quando ele diz monte um prato, né, dessa forma. Então parece que o texto está conversando com o leitor. E a função metalinguística, que é justamente quando você usa alguns recursos que tentam explicar aquilo que está sendo tratado no texto, né? O glossário do texto, por exemplo, desse texto aqui, ele traz o significado de alguns termos técnicos. Então, de uma certa forma, ele explica aquilo que está sendo tratado no texto, né? Esses termos técnicos, eles fizeram parte do texto, como vocês puderam observar. E no final o glossário vem dar uma explicação para quem não sabe o significado daquelas palavras, ok? Então, as funções essenciais do texto instrucional são a referencial, a apelativa e a metalinguística. Qual tipo de linguagem predomina no texto lido? Justifique a sua resposta considerando as informações contidas no texto. Então, nós sabemos que existem dois tipos de linguagem, né? A linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela que usa o sentido real das palavras, né? E a linguagem conotativa é aquela que usa o sentido figurado. Nos textos institucionais, o tipo de linguagem predominante é a denotativa, ou seja, aquela em que a palavra é usada no seu sentido real. Considerando as informações contidas no texto, elas devem ser claras e objetivas. Por isso, a necessidade da linguagem denotativa, porque você não pode passar uma informação que o leitor entenda de outra maneira. Ele tem que entender exatamente aquilo que está escrito. Então, a linguagem denotativa tem essa característica de ser clara, de ser objetiva. E isso para evitar a interpretação errada por parte do leitor. Para depois o leitor dizer, eu entendi dessa forma porque usaram gírias ou usaram termos com sentido fora do sentido real e eu acabei entendendo errado e fiz a coisa errada. Entendeu? Por isso que tem que ser a linguagem denotativa. Considerando a finalidade do texto e o veículo de informação no qual ele foi publicado, por que se faz necessário o uso do nível padrão? A finalidade do texto, vocês sabem, né, que é informar, né, ou orientar ou dar dicas, mas basicamente é um texto informativo. O veículo de informação é o meio pelo qual o texto chega até o leitor. Pode ser numa revista, no jornal, pode ser pela televisão, pelo rádio, né, enfim, isso chama-se veículo de informação. Bem, por que é necessário o uso da norma culta, do nível padrão, né? Aquela escrita certinha no texto? Considerando a finalidade do texto e o veículo de informação que o publicou, o nível padrão se faz necessário porque, além de ser um texto que visa orientar pessoas, né? Visa dar informação sobre alguma coisa, também será acessado por várias dessas pessoas no site. Por isso se faz necessário o uso da norma culta, porque muita gente vai acessar aquela informação. Então você tem pessoas que vão desde um nível mais baixo de escolarização até pessoas com um nível mais alto de escolarização. Então tem que ser uma linguagem que atinja todo mundo, né? Que seja do alcance de todo mundo, certo? E número 8. Ao observar a estrutura do texto, percebe-se que ele está composto por duas partes. Informe quais partes compõem o texto lido. O texto lido é composto pela primeira parte, que apresenta dicas de alimentação saudável, né, para as pessoas de um modo geral. Então ele trata como qualquer pessoa deve se alimentar. E a segunda, que apresenta dicas específicas para a alimentação das crianças. Então nós percebemos que o texto lido ele apresenta realmente duas partes. A primeira é mais voltada para as pessoas de um modo geral e a segunda mais voltada para a alimentação das crianças, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.